presente no Nordeste brasileiro é uma prova real e desnuda o Brasil. Mostra que o Brasil não tem tecnologias. Deputado Eduardo Bolsonaro. Senhor presidente, faço questão de vir aqui da tribuna, local de trabalho confiado a mim, por 1.843.735 eleitores, fazer um comunicado que vai decepcionar os que torciam pela minha ida para os Estados Unidos, achando que assim eu ficaria distante da vida política no Brasil. Os mais de 57 milhões de eleitores de Jair Bolsonaro clamam por mudanças, e certamente isso inclui a área internacional. Quem não se revoltou com 1 bilhão e 300 milhões de reais enviados por ano para a ditadura cubana, com o trabalho escravo dos mais médicos? O financiamento do BNDES para a Odebrecht construir o Porto de Mariel em Cuba e outras obras usando o mesmo esquema, como o metrô de Caracas na Venezuela, a hidrelétrica na Nicarágua, perdão de dívidas de ditaduras africanas. Dinheiro esse suspeito de retornar dentro de caixas de uísque para Lula, conforme confidenciou em sua delação Antônio Palocci. Era o Brasil se aproximando dos regimes autoritários que são a escória do mundo, regimes que massacram as liberdades individuais. Para reverter essa imagem, senhor presidente, é importante ter um bom embaixador em Washington, alinhado com esse sentimento da população. Nos Estados Unidos está a ONU, a OEA, os embaixadores que têm contato direto com seus chefes de Estado. Lá está a imprensa do mundo inteiro. Está também o homem da maior potência militar e econômica do mundo. Cito como exemplo dessa importância a atuação de Donald Trump no G7, que brecou as intenções de internacionalização da Amazônia. Este é apenas um caso de como Washington é um posto-chave no mundo e jamais foi negligenciado, seja pela direita ou pela esquerda brasileiras, que lá fazem gestões propositalmente positivas ou negativas como expressão da sua política internacional. Além disso, senhor presidente, existe também a história dos nossos países. Os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil em 1824. Foram também os primeiros a receber uma embaixada nossa em 1905, sob gestão do chanceler pan-americanista Barão do Rio Branco. Estar próximo dos Estados Unidos é resgatar a boa diplomacia nacional. É, nas palavras do nosso primeiro embaixador nos Estados Unidos, Joaquim Nabuco, ter ao seu lado, abre aspas, o maior dos exércitos, a maior das marinhas, exército e marinha que nunca poderíamos ter, fecha aspas. Tradição esta, ciente que o posto de embaixador exerce uma missão política, como já nos exemplificou embaixadores de fora de carreira, como Walter Moreira Salles e Oswaldo Aranha. Ambos embaixadores em Washington, com apenas 40 anos de idade, sendo que o último sequer falava inglês. Porém, mais inegável ainda foram as suas destacadas contribuições para a política internacional brasileira, como a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados e não dos nazistas, a criação do Estado de Israel e o viés comercial liberal de um embaixador. E se formos falar de outros países além dos Estados Unidos, aí é que não faltarão exemplos. Na esquerda, temos o caso de Tilden Santiago, fundador da CUT do PT, que após não ser eleito pelo PT em Minas Gerais, foi indicado por Lula para ser embaixador do Brasil em Cuba. Lula certamente não indicou seus filhos, pois eles estavam ocupados com outras funções, como a de ser o Ronaldinho dos negócios. Embaixador é alguém que representa o Brasil no exterior. E se um político que não conseguiu se eleger foi representar todo o conjunto dos brasileiros no exterior, o que dizer então sobre o deputado mais votado da história do país? Certamente não me faltaria legitimidade, e isso é um fato que independe de interpretações. Portanto, este que aqui vos fala, filho de um militar do Exército Brasileiro e deputado federal, e que foi zombado por ter tido aos 20 anos de idade um trabalho digno e honesto em um restaurante fast food nos Estados americanos do Maine e Colorado, diz que fica no Brasil para defender os princípios conservadores, para fazer do tsunami que foi a eleição de 2018 uma onda permanente. Assim, senhor presidente, me comprometo a caminhar por São Paulo, pelo Brasil e, por que não, pelo mundo, buscando identificar aliados que tenham interesse em servir o seu país nessa guerra cultural
contra aqueles que querem destruir a identidade ocidental, os valores judaico-cristãos e as liberdades individuais. Gostaria ainda de agradecer a todos que entenderam a importância da minha indicação para esse posto-chave e acreditaram que eu poderia desenvolver esse trabalho em Washington em prol do Brasil. Muito obrigado aos apoiadores, aos internautas, ao presidente Jair Bolsonaro pela indicação e por não se curvar ao politicamente correto, aos senadores Davi Alcolumbre, Nelsinho Trade, Lucas Barreto, Márcio Bittar, Chico Rodrigues e Vanderlan. Também ao presidente americano Donald Trump e ao governo dos Estados Unidos por terem aceito o meu agrimã. Agradeço igualmente os senadores que conversaram comigo e me receberam gentilmente em seus gabinetes. Ao ministro do Interior da Itália, Matteo Salvini, ao ex-embaixador da Argentina no Brasil, Carlos Magarinho, e ao chanceler Ernesto Araújo. Todos vocês foram muito importantes neste momento que vivi e certamente contribuem para deixar aberta esta porta para quem sabe no futuro. Podem ter certeza que esta não foi uma decisão fácil, mas eu conto com o apoio dos amigos para botar adiante essa empreitada. E agora aguardo para ver a análise dos especialistas que diziam que a minha indicação para os Estados Unidos estava no meio de uma espécie de acordão entre o presidente Jair Bolsonaro e a velha política. E aproveitando essa sessão, por que não para aqueles que estavam até agora há pouco dizendo que a minha ida para a Embaixada Norte-Americana dependia da aprovação do Acordo de Alcântara. Estavam mentindo, tentando enganar o povo brasileiro. Então, senhor presidente, fico no Brasil e com certeza para levantar adiante as bandeiras do conservadorismo e apoiar o presidente Jair Bolsonaro. Muito obrigado. Vou encerrar a votação. Fufuca, enquanto os deputados estão voltando ainda... Presidente, em seguida, pelo tempo de liderança do PCdoB. Deputada Perpétua é a segunda a ser chamada, está aqui na lista de inscrição. Deputado João H. Campos votou com o partido na votação anterior. Senhora presidente, como todos sabem, prezado Zé Rocha, Soraya, semana passada a minha esposa foi vítima de um ataque covarde para tentar atingir o presidente Bolsonaro. Nós sabíamos que a imprensa não tinha muito limite, ou melhor, não vamos generalizar, uma parte da imprensa, prezado Gilberto, mas que seriam tão baixos, eu confesso que eu não imaginava. Vou relatar aqui, através de uma nota que eu escrevi, a covardia por trás dos fins que justificam os meios. A última edição da revista Época pertence ao Grupo Globo. Trouxe uma pseudo-reportagem sobre o trabalho desenvolvido pela minha esposa, Heloísa Bolsonaro. O jornalista João Paulo Sacconi, de 23 anos, mentiu durante mais de um mês, fazendo-se passar por uma pessoa em busca de ajuda profissional. Não se trata de um erro humano. Um mês. A reportagem da Época foi discutida, debatida e planejada. Houve um crime premeditado. O jornalista contou com o apoio do editor-chefe, Plínio Fraga, e da diretora de redação, Daniela Pinheiro, para mentir e para enganar de forma vil e covarde uma profissional que exerce legal e legitimamente a sua profissão. Um erro não dura um mês, prezada professora Daiane Pimentel. O objetivo da revista Época nunca foi prestar um serviço à sociedade, mas denegrir alguém cujo único pecado é ser casada comigo. O jornalista nunca teve qualquer interesse no trabalho da minha esposa. Sua intenção, avalizada, como já observei, pela direção da revista e pelos seus superiores, sempre foi arrancar uma declaração polêmica, uma confidência qualquer, que servisse aos propósitos daqueles que não aceitam a eleição democrática e legítima de Jair Bolsonaro. De acordo com o capítulo 2 da conduta profissional do jornalista, do Código de Ética dos Jornalistas, o seu artigo 6º, inciso 8º, prevê: é dever do jornalista respeitar o direito à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem do cidadão. Em seu capítulo 3º, da responsabilidade profissional do jornalista, diz o Código de Ética, em seu artigo 11:
O jornalista não pode divulgar informações obtidas de maneira inadequada, por exemplo, com o uso de identidades falsas, câmeras escondidas ou microfones ocultos, salvo em caso de incontestável interesse público e quando esgotada todas as outras possibilidades de apuração. Eu pergunto, que interesse público há na profissão da minha esposa? Apesar de incorrer em todas essas faltas, a revista Época emitiu no dia seguinte à publicação da matéria, afirmando que os jornalistas agiram dentro da ética e retidão da revista. E somente agora, 5 dias após os fatos, a revista emite nota dizendo-se equivocada, pois Heloísa leva uma vida discreta e não pode ser considerada uma figura pública. Nas palavras da revista, prezada deputada Manato, abre aspas, foi um erro de interpretação que só com a repercussão negativa da reportagem se tornou evidente para a revista, fecha aspas. Não conseguiram prever que estavam fazendo uma canalice com a minha esposa. Além disso, não houve solidariedade, prezada presidente Soraya, dos grupos feministas com a minha esposa. Imaginemos a seguinte situação: você está na sua casa, recebe em sua porta uma pessoa que se identifica como policial. A pessoa tem identidade, usa uniforme, que por uma razão qualquer informa que precisa conferir alguma coisa dentro da sua residência. Você, uma pessoa de boa fé, permite a entrada e conduz a autoridade, que de repente é um marginal que lhe sequestra os seus filhos dentro da sua própria casa e lhe rouba os seus bens. O nosso sentimento foi semelhante. Heloísa foi enganada de forma vil e usada covardemente para que a publicação pudesse atingir o presidente da República e a mim, ambos eleitos democraticamente. Imaginemos, senhoras e senhores, que um militante de direita mentisse sobre a sua identidade e se passasse por um jornalista interessado em vasculhar a vida de qualquer um de vocês e suas famílias com o único objetivo de assassinar suas reputações. Qual seria o sentimento? Quais seriam as reações? O que João Paulo Sacconi fez incorre ainda em crime de falsa identidade, segundo o artigo 307 do Código Penal, uma vez que ele se fingiu de paciente. A gente vai ter um encontro breve na justiça, senhor Sacconi. Além disso, há ainda as figuras do coautor ou partícipe, de acordo com o artigo 29 do mesmo Código, pois, como já assinalei, ele teve o respaldo necessário dos seus superiores para produzir o conteúdo exposto em 13 de setembro na página da publicação. E além da página, ainda convidava para você assistir a matéria inteira comprando a revista física. O presidente da República tem dito e reiterado que liberdade de expressão é fundamental em qualquer regime democrático. E nós avalizamos isso. E vamos além. Quem sempre defendeu os meios de comunicação, quem sempre defendeu o controle dos meios de comunicação foi a esquerda dita progressista. Seguiremos defendendo as liberdades, mas jamais aceitaremos injustiças. Há leis, regras, normas e aos costumes, aquilo que aprendemos a respeitar desde tenra idade, o que não está escrito, mas é observado de forma rigorosa. Não usamos a família para atingir adversários. O que a revista Época chancelou vulnera completamente toda e qualquer retórica de defesa das liberdades, pois, a exemplo do que temos observado nos últimos tempos, para alguns, os fins justificam os meios, mesmo que se valendo de práticas condenáveis. A minha mais completa e restrita solidariedade à minha esposa Heloísa pelo trauma que impactará o seu trabalho para sempre. Senhora presidente, como é que eu faço agora em casa, com a minha esposa sendo temerária agora de fazer os atendimentos que ela nem fazia presencialmente para resguardar a sua segurança física, fazia via web, e agora, com uma reportagem baixo nível dessa, está traumatizada para exercer a sua função. Então, eu tenho encontro não só com o jornalista João Sacconi, para concluir, presidente, mas também com o senhor Plínio Fraga, editor-chefe da revista Época, e com a senhora Daniela Pinheiro, diretora de redação da revista Época. Isso não foi um engano.
Não é possível que após 5 sessões, um mês inteiro, discutindo a matéria, lançando para a web, chamando para comprar a revista impressa, vocês venham publicamente dizer que foi um equívoco, foi uma canalice. Não contem com a minha paciência para casos como esse, e que sirva de exemplo a todos aqueles que queiram sair da regra do jogo. Nos atacar aqui, deputado Gilberto, a gente aceita, a gente sabe como é que é a regra do jogo. Raramente, coisa raríssima é processar algum jornalista, mas esse caso foge a qualquer tipo de regra. Muito obrigado, presidente. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Deputada Perpétua. Presidenta, deputado